emagrecer. Que é isso? Que energia é essa? Como usar? Como usar o reiki para controlar a ansiedade? Por que a gente engorda? E como emagrecer? Vamos falar um pouquinho sobre as nossas emoções, sobre campo energético, o que é campo energético, como trabalhar isso tudo que existe, saibamos ou não, faz a gestão de grande parte da nossa vida, que é a nossa energia, a nossa mente. Então, fica aqui para emagrecer comigo. Muito bem-vindas. Ó, temos a Mia Reiki Tarô. Bem-vindo, Mia. Vamos falar como usar o Reiki para emagrecer. Como é que eu criei o método de emagrecimento que tem o Reiki também para auxiliar no emagrecimento. Então, vou tirar essas dúvidas hoje, aqui e agora. E ainda, se a gente conseguir tudo certinho, dedinhos na tela aí, curtidinhas, a gente vai fazer também um Reiki para emagrecer. Tá bom? Então fica aqui comigo. Quem quer emagrecer e já tentou de tudo, quando a gente fala no já tentou de tudo, o que que a gente logo pensa? Porque a primeira coisa que as pessoas me perguntam quando eu falo que eu tenho um método de emagrecimento, mas qual é a dieta? O que é que tem que comer? Eu disse, não, é uma técnica de reprogramação da tua mente, da tua cabeça, os teus comportamentos, é uma técnica energética que eu tenho no Reiki, que eu tenho emagrecer dormindo, eu tenho emagrecimento, aí que a pessoa fica completamente perdida. Meu Deus. Mas a gente tem que pensar no início das coisas, nos nossos movimentos, tá? Então, eu vou contar um pouquinho aqui de como é que eu criei esse método, qual foi esse caminho para emagrecer. Primeiro que essa história começa de uma forma triste. A minha mãe faleceu quando eu tinha 17 anos e ela tinha 33 anos. Hoje eu tenho 48, faz 31 anos. E ontem ainda eu estava fazendo uma palestra e eu lembrei de uma coisa. Quando a minha mãe faleceu há 31 anos atrás, que ela tinha obesidade, ela faleceu de um problema decorrente da obesidade, aquela gordura que ela tinha, que era uma gordura que se fazia visível, assim, era uma mulher gorda, hoje em dia é praticamente a gordura de uma mulher comum, de tanto que a população engordou. Então hoje a gente foi para um número muito grande de obesidade mórbida e isso não vai parar também pela normalização da gordura, se a gente pensar assim. Nos Estados Unidos é muito comum você ir ao supermercado e as pessoas estarem de andador ou com aqueles carrinhos de tão obesa. Isso já é comum. A gente vê muito. No Brasil a gente ainda não vê muito, mas estamos caminhando para isso. Hoje a gente tem uma pesquisa recente que vai falar de 4,1 milhões de pessoas. É como se praticamente o estado de Santa Catarina, que é onde eu estou falando, aqui no sul do Brasil, sumisse por ano por conta das doenças decorrentes da obesidade. Então lá atrás, há 30 e poucos anos atrás, antes disso ainda, quando eu tinha 12 anos, a minha mãe começou a engordar e o médico pediu para ela emagrecer. Mais ela comia, mais ansiosa ela ficava. É óbvio que eu não entendia nada disso, nem existia, né, esse tipo de linha de pensamento, como até hoje também o dominante aqui nas redes sociais é dieta e atividade física. Só que aí a gente tem estudo científico que comprova que 97% das pessoas voltam a engordar. Aí, para ser assim mais objetiva, eu criei um método de reprogramação mental, que é o emagrecimento, que eu ouvi, que eu emagreci 23% do meu peso. Como é que eu cheguei nesse método? Por trabalhar com mulheres de todas as classes sociais, desde a mulher mais rica que tinha um avião, não conseguia emagrecer, com personal, com nutricionista, com tudo que tem direito. Voltava a engordar, ou fazia certinho durante a semana, já extrapolava no final de semana. E aí, como eu sou bióloga, parapsicóloga, psicanalista, fazendo os tratamentos, eu observei que tinha a ver com depressão, com ansiedade, com falta de energia, com falta de autoestima, todas essas coisas que ninguém olha. E comecei a fazer muitos estudos. Comecei a aplicar técnicas, que é você ouve os áudios, aquilo começa a entrar dentro de você. Porque se você tem uma vida toda ouvindo coisas ruins, é o que você tem dentro de você. E além da tua infância, tua vida toda, tem o você no aqui e agora também falando coisas ruins. Então a única maneira de você aumentar a tua autoestima, aumentar a tua energia, mudar a maneira que você se comporta, sendo magra naturalmente, o que é ser magra naturalmente? Você já reparou que uma pessoa verdadeiramente magra, ela toma uma meia xícara de café, ela deixa o resto, ela deixa um pouco no prato, ela serve bem pouquinho, ou quando ela come muito numa refeição, ela passa 3, 4, 5 refeições não comendo nada, ou comendo só uma frutinha, uma coisinha. Ela até se panturra de vez em quando,
mas é muito raro. O que é diferente de quem tem sobrepeso, que vai comer ou o dia inteiro, coisas muito calóricas, ou o dia inteiro e mais as refeições principais, ou nas refeições principais. Ponto. Esse é um fato. Muito bem-vindas! Um prazer sempre ter vocês aqui. Aí agora vamos pensar assim: se me falta energia, o que é falta de energia? Vamos ver se você sabe. Daquele ou desânimo que fica prostrada mesmo, muito mais parada, quer ficar muito na cama. Tem a ver com falta de vitamina também, mas tem a ver com falta de energia, certo? Certo. Ou é muito doido isso que a falta de energia também pode se apresentar como um transtorno de ansiedade. E a gente pode pensar que vai ter pessoas que têm ansiedade, que elas têm um excesso de energia, que elas não conseguem direcionar aquele pensamento, e para buscar um apaziguar no coração, elas vão comer excessivamente. Ok, existe. Mas existe pessoas com falta de energia que também vão ser ansiosas e não conseguem organizar o pensamento na busca de uma energia, vão buscar na comida. Então a gente vai ver que para sintomas diferentes eu vou buscar uma mesma solução quando o meu problema é sobrepeso ou obesidade. Por quê? É o único registro que eu tenho na minha mente para buscar a solução. Eu não tenho outro, então eu não vou fazer outra coisa. É como você só sabe falar português. Não é porque te jogam lá na China que você vai sair falando chinês. Você vai continuar sabendo só falar português e vai levar um tempo, se você quiser ainda, para você aprender a falar o chinês. Então é preciso entender de você. Olha só. Tem um artigo científico que vai falar o seguinte, que a meditação, e aí a pessoa já pensa, meu Deus do céu, imagina que uma pessoa ansiosa vai conseguir meditar. Não existe só uma maneira de meditar, tem como meditar em movimento, meditar emitindo um som, não é só uma coisa, então já quebra esse modelo padrão. Mas que as técnicas de meditação podem, não podem, elas realmente vão trabalhar o teu emocional. Então não é porque eu tenho uma emoção que eu tenho que ter uma reação. Você não vai deixar de ter as suas emoções, mas a maneira que você reage, que faz com que você engorde, você pode mudar. Por quê? Quando eu uso determinadas técnicas de respiração, de energização, técnicas escritas, coisas que eu vou ouvir, eu mexo aqui dentro da minha mente no mesmo ponto em que o remédio inibidor de apetite mexe, diretamente no meu sistema nervoso central. Entretanto, quando eu tomo esses remédios, vai estourar uma doença em outra parte do meu corpo. Senão eles não seriam, em maioria, proibidos ou todo esse rolo, porque realmente mata as pessoas, né? Não é uma coisa assim. Muitas pessoas morrem, vão desenvolver outras doenças e eles são, em maioria, proibidos e vão sendo liberados ao longo do tempo, até começar a dar um monte de morte e aparecer na TV e aquele é tirado. Agora a gente tem a onda da vez ali, que são as injeções, que vão trabalhar nesse mesmo ponto dentro da cabeça também, entre outras partes do corpo, fazendo com que você emita um sinal de estar satisfeita. Mas vamos usar aqui nossa inteligência, nosso amor próprio. Se eu sei que eu consigo emitir esse sinal com técnica simples, com áudio, com respiração, que sim, o meu corpo é alterado. Em menos de 3 minutos eu tenho alteração, eu consigo liberar os neurotransmissores que vão fazer com que eu me sinta melhor e reduzir em até 80% os que fazem com que eu tenha estresse, com que eu fique barriguda, com que eu fique inchada, com que eu fique doente. Por que você não usaria uma técnica dessas? Um método de emagrecimento, que é esse que eu criei. Primeiro porque antes ele não existia e eu sou a criadora, já começou em 2008, quando eu escrevi meu primeiro livro, Métodos de Emagrecimento sem dieta, sem atividade física. Normalmente quando a gente entra, se alguém de vocês já entrou, é a maior engodo, porque eles têm toda uma dieta para você, ou é a tal da bactéria do estômago que você tem, aí na verdade se você comer só carne e salada você vai emagrecer. Gente, tudo isso é óbvio que se você reduzir a sua ingestão, você vai emagrecer. Mas só que depois você volta a engordar. Por quê? Porque se você não trabalhou aqui dentro, liberando os neuro... Obrigada, gente, por tanta curtida. Os neurotransmissores, essa parte da sua mente, o seu comando. É só questão de tempo para você explodir. Ou você emagrece, mas também fica com compulsão de compra, compulsão de diversos outros vícios.
Então, o segredo é trabalhar o teu emocional. Como? Primeiro tem que entender, me falta energia? Ah, então vou receber um reiki para emagrecer. É só o reiki? Não. Se fosse assim, a gente não estaria cheio de gente que aplica e que recebe reiki com obesidade, né? Então não é. O reiki ele vai te dar energia para você conseguir fazer aquilo que você aprende a fazer lá dentro do tratamento de reiki para emagrecer, que é respeitar o seu relógio do emagrecimento. Você não emagrece amanhã, você emagrece hoje. Então é trazer as coisas para o aqui e agora, trabalhar a tua ansiedade. Ansiedade não te deixa viver a vida, é como se você fosse um zumbi. Você sempre vai viver no futuro ou no passado. Você não vive no presente. Tua mente não consegue se conectar. Falando assim, pode parecer menos grave, mas quem sente sabe o quanto é ruim. Eu já tive episódios de pânico, né, transtorno de ansiedade. Depois que você tem a vida toda e você tem que cuidar a vida toda. Não vai sumir, não é mágica. Não adianta tapar o sol com a peneira. O lado bom disso é que quando você tem transtorno de ansiedade, depressão, obesidade, sobrepeso, você pode ver uma chance de evoluir e de aprender. O meu corpo, o teu corpo, ele tá falando. Se você ouvir o teu corpo, você consegue ter paz e fazer de fato o que você veio para fazer nesse planeta. Com certeza você não veio somente para comer, engordar e ficar triste. Ficar gastando dinheiro, ficar deprimida. Com certeza não. Você veio para ser feliz, para ter paz no teu coração, para ter um corpo em equilíbrio, né? Sem os excessos. Quantas de vocês já tiveram um peso que hoje é um peso, um corpo sonhado por vocês, mas quando vocês tinham aquele corpo, vocês viviam achando defeito? Coloca aqui nos comentários, você já passou por isso? Eu já. Vivi a minha vida toda nessa prisão, sempre por medo, inclusive, né? Muito medo de engordar, sempre cuidando. E mesmo que eu fosse magra, não mudou. Eu era escrava porque eu pensava em comida o dia inteiro. Então, quando a gente faz uma dieta para emagrecer, a gente pensa no que vai comer, no que tem que comer, a nossa vida é pensar em comida. Você não é verdadeiramente livre. Uma pessoa magra não fica pensando em comida o dia inteiro. Uma pessoa verdadeiramente magra, né? Não uma pessoa que tem essa obsessão. Então, uma vez essa obsessão instalada dentro de você alimentar, seja ela de pensar muito ou de comer muito quando come, que tem gente que não pensa, minha falecida mãe, por exemplo, a gente não via ela pensando, ai, vou comer isso, falando que vai comer aquilo. Ela sentava e comia o que tinha para comer em grande volume. Então, a gente vai ter comportamentos diferentes que vão levar ao mesmo fim, que é a obesidade, né? Bem-vinda, bem-vinda. Deu para entender até aqui? Coloca que sim. Eu preciso trabalhar, obrigada pelo presente, o meu emocional, a minha autoestima, o meu amor próprio, a paz no meu coração. Que coisa doida, né? Sim, porque daí eu não vou comer em excesso. Esse excesso só vem de uma falta de alegria, uma falta de energia, uma falta de paz interior, uma falta de um excesso de trabalho, então é uma falta de saber descansar, só descanso para comer, não me permito, tô sempre tensa, contraída. Quando a gente vai dormir, acontece dentro aqui da nossa mente como se jogasse um balde de água e lavasse verdadeiramente o nosso cérebro. Então vai limpar essas toxinas, vai trazer um descanso pra gente. Muito ao contrário do que se imagina, por exemplo, que isso vai acontecer com um grande número de horas de sono. Isso vai acontecer com qualidade de sono. Por isso que eu criei também o emagrecer dormindo. Você não precisa talvez dormir tantas horas quanto você dorme, mas essas horas precisam ser de qualidade. E como é que você consegue dormir de qualidade se você tem ansiedade, se teu corpo todo tá mexido, você não consegue ter foco naquilo que quer, só angústia e coisa ruim na tua vida. Só que, na verdade, tudo isso é do mental. Se você olhar para sua vida de verdade,
Você tem muitas coisas para agradecer. Todos nós temos. O que não significa que eu estou dizendo que você vai ter que viver num universo gratiluz, sabe? No imaginário e real, e vou alcançar. Não. Significa que você vai ter raiva, mas o tempo que você fica naquela raiva, ele é menor. Quando você está com um bem-estar, com uma paz interior, você consegue não ser absorvido pela energia do outro, pelo menos então, se for absorvido por um tempinho, por menos tempo. O que é que isso significa? Alguém ficou me devendo alguma coisa. Eu fico com uma raiva daquela pessoa, até ela me pagar, ou talvez ela nunca me pague. Enquanto eu ficar conectada naquela energia, eu não vou para frente. Ok, eu quero que ela me pague, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer, dentro do, né, do que for a lei, beleza, e sigo a minha vida. Um relacionamento não deu certo, fui traída, eu consigo sofrer, chorar quando tem que chorar, ergo a minha cabeça e sigo a minha vida. Eu não deixo aquilo me diminuir. Então eu consigo me posicionar diante da vida e ser feliz. Lembrando que a ansiedade faz com que você fique lá no passado ou que você tenha medo do futuro. Da mesma forma, isso tira a nossa energia. E a gente fica sem energia e não consegue evoluir sozinha. Precisa receber a energia do Reiki para emagrecer junto, obrigada, com a programação mental. Conseguiu entrar, Rosane? Ai, que bom! A Rosane entrou ontem, eu até ensinei na live de ontem como entrar no Reiki e no emagrecer dormindo. Ela entrou nos dois ao mesmo tempo. Obrigada, ganhei até um bolo de aniversário. Não peguei do começo, mas entendi. Basicamente, nós somos tudo isso, né? Tudo isso faz parte da gente e a gente quase não olha. Eu ensinei uma técnica, eu vou ensinar essa técnica agora, aqui, que é uma técnica de conexão. Você vai fazer uma conexão com alguém que você precisa se conectar. Eu ensinei com a mãe, tá? A tua mãe, ela pode estar talvez difícil de entender, vocês vão me dizer se está dando para entender ou não. Digamos, a tua mãe está viva, você não tem um bom relacionamento com ela. Ou você tem um bom relacionamento com ela, não importa. Nós vamos falar das mágoas que ficaram. Aquele dia que ela não te deixou sair, aquele dia que ela te ofendeu, que tu nem lembrava mais, você não lembrava mais disso, mas isso ficou dentro do teu coração, uma mágoa profunda. Que inconscientemente, muitas vezes você lembra. Como é lembrar inconscientemente? Você tem ações, tem aquela sensação de não proteção, tem essa sensação de falta, de não ter sido escolhida, amparada, olhada, vista, tudo isso pode fazer com que você coma excessivamente, certo? Então a gente vai esquecer a tua mãe, pessoa que tem a vida dela, as tarefas dela, que gosta do programa de TV dela, que às vezes aquele monte de programa, às vezes aquele monte de programa ali com todo mundo se matando, não sei o que é que ela tem coisas que você não gosta nela, embora você goste dela, ou você pode não gostar dela, não importa. Então, essa é uma mãe que é a mãe real. Mas existe a mãe energética, que é o quê? O ser que veio para essa vida com a missão de ser tua mãe. Que é um ser espiritual. E você também é um ser espiritual. Então, para esta mãe, você vai dar uma conexão energética. Como que é isso? Você vai mentalizar e agradecer a vida que ela te deu. Só que quando você faz isso no mental, fica como se fosse assim, uma coisa mais menos palpável. Então você vai imaginar que a tua mãe, de verdade, fisicamente está sentada na sua frente. E você sentada. É um exemplo, tá? E aí você conversa com ela, agradecendo e abençoando ela também, para que ela seja feliz, porque a gente tem muito o querer. Quando alguém tem obesidade, uma pessoa que sente uma falta, eu posso falar isso porque eu já tive 23% a mais do meu peso, e nós sentimos falta, somos humanos. Só que essa falta eu vou querer suprir que o outro me dê, que o outro me dê carinho, que o outro me dê energia. Não é assim? Que o outro, esse outro é um elemento também, não é só uma pessoa, o elemento comida me dê satisfação, me dê prazer.
Só que como nada disso nunca será o suficiente, porque lembra que eu começo a minha narrativa explicando onde está o problema? Onde eu falei que está o problema? Aqui, ó, dentro da cabeça, do cérebro. Verdadeiramente aqui. Então nada de fora vai me ajudar. Enfim, a gente começa com esse primeiro reparo energético, digamos assim, onde você entende este ser humano de luz que veio, que te deu a vida, e a este ser, independente do seu julgamento, você envia que você fique bem, fique em paz, fique feliz. Não fica julgando, ai, que você mude esse hábito, que você mude aquele hábito, que você deixe de ser assim chatinha. Nada disso. É só para enviar o amor que for possível para você. Porque eu sei que às vezes a gente tá tão mal ainda. Eu falando isso aqui são níveis evolutivos que você não chegou ainda. Começa com aquele assim mais sem imaginar o corpo mesmo. Envia, fala as palavras, mesmo que ela mais solta, a hora que você conseguir, você já visualiza o corpo dela na tua frente. É muito emocionante mesmo. Eu tenho a técnica completa dessa conexão dentro do Reiki de bônus. O Reiki vai tratar só disso? Não. O Reiki é muito lindo, ele vai trabalhar os pontos de energia do nosso corpo, coisas que a gente pensa, meu Deus, mas não tem nada a ver com emagrecimentos que a Andrea tá falando. Tem tudo a ver com emagrecimento sem falar de dieta. Nós não falamos de comida, não tem a ver. Tem a ver com sapos que você engoliu ao longo da vida. Tem a ver com amor próprio, que você nem sabe direito o que é esse negócio de amor próprio. Você acha que é botar uma roupa bonita e se gostar e se elogiar. E não é isso, amor próprio. É muito mais do que isso. Então o Reiki vai trabalhar esses pontos de energia e você vai sentir isso e vai ficar apta. Ontem eu estava muito nervosa porque eu ia fazer uma palestra. Então meu coração estava disparado. Eu fui daqui até o centro, que são 25 quilômetros, ouvindo o Reiki para emagrecer, que trata esse ponto de energia, que é a fala. Eu dei um banho, eu fui convidada para novas palestras. Por quê? Eu me permiti. Não adianta você saber, Andréia tem o Reiki para isso, e você não fazer. Não adianta eu ter criado o Reiki para emagrecer e eu não receber o Reiki. Não adianta eu ter criado o SOS Ansiedade e não fazer nenhuma técnica. Não adianta você ter entrado no SOS Ansiedade, estou te convidando aqui para entrar em todos eles, ou o que for melhor para você. Tá? E eu não fazer, eu não colocar, gente. Eu criei métodos em que você vai colocar um fone no teu ouvido. De preferência, se não tiver, coloca aqui do ladinho, deita. Ouve, imagina, a tua mente é capaz de tudo que você puder visualizar, que você puder criar. Respira, sente a energia no teu coração, acalma o teu corpo e a tua mente. Vai vir a tua mente, vai ter um lá que é para o passado, presente e futuro, que é um outro bônus, outro presente maravilhoso que está dentro do Reiki. Quando vir a tua mente, às vezes vem uma coisa, meu Deus, nada a ver. Hoje eu estava fazendo, sabe o que veio para mim? Eu sou de Blumenau, né? Não nasci em Blumenau, fui para Blumenau com um ano e pouco. Blumenau é uma cidade onde tem a segunda maior Oktoberfest do mundo, aqui em Santa Catarina, no sul do Brasil. Eu falo assim porque nem todo mundo sabe onde é. E lá tem muita enchente, tanto que a Oktoberfest foi criada para ajudar as pessoas da enchente. Fizeram aquela festa para arrecadar dinheiro e poder ajudar as pessoas. E aí eu lembro um sofrimento, uma mágoa muito grande, assim, que eu guardei no meu coração, porque são aqueles momentos que a gente questiona Deus desde a infância, a primeira morte do nosso animalzinho. Então a gente vai questionando a nossa fé, vai entendendo que existe um mundo espiritual, tudo isso. Antes de conviver com a morte de alguém ou de algum animal, raramente falam. Então, aí eu voltei a um momento que teve uma enchente em Blumenau, tão grande que pegou assim embaixo na minha rua, uma casa de origem alemã. Aquela casa sempre que eu passava eu imaginava que era parecida com a casa da minha oma. Minha oma é minha bisavó, que não morava em Blumenau, mas eu sempre fui muito ligada a ela, sentia saudade. E, enfim, como eu sofri, né, sabendo daquilo, esses registros. Mas o que que isso tem a ver com obesidade, Andréia? Tem tudo a ver com obesidade, porque a obesidade ela só vai existir. Deixa eu pegar esse exemplo aqui, esse copinho. Quando eu tenho um abalo no meu sistema nervoso central. Então, lá na infância, você começa a ter abalos que a gente chama de traumas. Não tem necessariamente a ver com comer. Eu era criança que era obrigada a comer, que ficava de castigo para comer, que tomava o biotônico Fontoura, né? Mas aí tem a minha amiguinha que comia um monte, que era chamada de gordinha. E aí, tá, então eu engordei porque eu tomei biotônico Fontoura e era chamada de magrela. Ela engordou porque ela era gordinha e sofria bullying por ser gordinha. Vocês estão entendendo que
todos os sintomas, eles vão reverberar de forma igual para quem tem obesidade. Não significa que uma pessoa magra não tenha tido traumas. Eu poderia ter tido esses traumas todos e nunca ter engordado. Mas alguma coisa em mim buscou no excesso de comida. É uma seleção que a mente faz. Por que a gente tem um percentual tão grande de pessoas com obesidade? Porque é uma coisa que ela é mais permitida. Ela é mais autorizada, tá dentro da casa, diferente de outras drogas. Porque quando eu como excessivamente, eu estou usando a comida como droga. Ela saiu da função dela, que era de me alimentar, me manter saudável, e ela passa a me matar e me manter doente. Então é esta função que ela tem que voltar aqui dentro. Eu tenho que reinstalar o sinal de chega. Uma vez instalado, eu preciso do quê? Mudar para obter prazer de novas fontes. Por isso que a gente chama reprogramar a ação. A ação que era de comer vai ter um novo sentido. Alguma coisa eu vou fazer. Que pode ser: toda vez que eu sentir isso, eu vou trabalhar. Toda vez que eu sentir isso, eu vou limpar a casa. Toda vez que eu sentir isso, eu vou escrever, eu vou ler, eu vou dar uma volta. Alguma coisa. Cortar estes gatilhos do fazer que antes era comer, 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 comer. Tá? Então isso, se fosse eu falar e você fazer, seria fácil, mas não existe. Você precisa parar e ouvir o método, deixar ele entrar na sua mente, dia após dia, por no mínimo 21 dias. Deu para entender como é que a gente consegue mudar? Eu espero que sim. Muito obrigada, obrigada. Tantos presentes em Cirlei. Um abraço poderoso. Brigadão, meninas. Dedinhos na tela dos comentários a gente precisa. Vamos ver aqui. Ficou clara esta técnica para você usar? Começando a conexão, oiê, a conexão energética com a fonte de vida mais poderosa, que é qual? A mãe. É óbvio que sem o pai a gente não existiria também, né? Não teria tido a fecundação, mas precisamos da mãe para nascer, para ser gerados de fato. Sim, deu para entender, né? Então é isso, gente. Fica aqui o meu convite para você entrar no Reiki para emagrecer, se você sente falta de energia. Se você é uma pessoa muito ansiosa, temos o SOS ansiedade. Se você não consegue dormir direito, não emagrece porque não dorme bem, temos o emagrecer dormindo. É natural sonhar que está nascendo da mãe depois de adulta. Poxa, muito obrigada por isso, eu vou dar um combo aqui. Fica aqui que eu vou dar uma explicação bem legal. Deixa eu ver como é que eu vou... Tem muitas maneiras da gente nascer e renascer. Então, quando você emagrece, vai ter que morrer a gorda que existia em você e nascer uma magra. Para todo nascimento, fico assim bem emocionada. Para todo nascimento, neste caso, quando eu pulo para um outro patamar, aqui era eu gorda, aqui sou eu magra. Foi bem engraçado quando eu mostrei ontem na palestra a minha foto do aqui agora. Aí teve um menino, assim, mais novinho até, ele falou assim, mas era tu mesmo nessa foto? Meu Deus, assim, era eu mesma. Tá, então aqui, ó, a gorda e a magra que você quer ser. Elas não estão coladas. É uma nova vida, é um novo comportamento, é uma nova maneira de sentir a vida. Daqui até aqui, fazer assim que acho que fica melhor, né? Aqui nessa roupa preta, tá? Vou trocar, porque essa mão aqui pra vocês vai ser a mão do passado. Aqui é a gorda, aqui é a magra, tá? Então, da gorda que era você pra cá, você tem que pular, como se tivesse um penhasco.
Este pulo e esse penhasco pode ser fininho assim, é só um pezinho de nada, bem simples, que foi o que eu fiz quando eu criei o reiki para emagrecer, eu emagrecer dormindo, eu emagrecer a mente. Ou seja, isso entra na tua mente e no teu coração, você já vai sendo tratada energeticamente, mentalmente e emagrece com facilidade. Só que essa é uma vida, a vida toda que você conhece. Essa vida pode ser muito melhor, mas a nossa mente de verdade, com funções biológicas, bioquímicas, procura manter a gente do mesmo modo. Porque para ela, como ela não conhece o novo ainda, o que, que ela vai fazer? Sobrevivência, eu tô vivendo, tá bom. Ah, mas eu tô morrendo também, tô indo pra morte de tanto comer. Mas estou viva, entendeu? O instinto de sobrevivência é burro, de certa forma, e é o maior. Aí aqui tem a eu magra, que é uma vida melhor, mais saudável, vou viver uma vida mais longa. Mas nós temos, então, além dessa parte química, também a parte emocional. O que é que eu perco? Afinal de contas, comer é muito bom. É um grande prazer. O que é que eu vou botar no lugar? Se muitas vezes comer o melhor e o maior, ou talvez o único verdadeiro prazer da tua vida. É porque ali no teu parceiro é tudo meio chatinho, o parceiro, ou talvez nem tenha. Filhos são uma coisa maravilhosa, mas também às vezes dá vontade de desganar eles. Ou seja, a vida não é perfeita. Agora, o momento que você senta e come, sente aquele prazer é tão bom. Então, conseguir trocar este prazer por um outro prazer que você nunca nem teve, como é que você vai dar esse pulo aqui? Aqui é difícil, só que pode ser cada vez mais doce. Então, pode já ter a ver com você estar renascendo da mesma mãe na vida adulta magra. Olha aqui, a Rosane fala assim, ó. Depois que a minha mãe faleceu faz 7 meses, eu sempre me dei muito bem com ela. Depois que ela faleceu, piorou tudo na minha vida. Faz essa técnica, é muito linda. Eu não sei se você acredita em reencarnação, se ela está esperando o julgamento, se ela sumiu, virou energia, se quiser falar para eu poder falar a mesma linguagem, lembrando que eu sou parapsicóloga, então eu entendo de todas as linguagens, né? Sem nenhum julgamento, eu sei falar com pessoas de todas as religiões. Isso aí é simples. Então fica mais fácil, Rosane, para eu falar para você direcionar. Eu, por exemplo, sou um misto. Eu sou católica praticante, porque quando a água bateu na bunda ali na pandemia mesmo, que deu aquele desespero, porque foi o ninho vazio, nunca tinha ficado sem a minha filha. Assim que as igrejas abriram, eu fui fazer novena. Eu também queria arrumar um amor para mim, que eu já estava cansada de ficar sozinha. Lembrando que eu emagreci em 2019, lembrando que eu engordei em 2017 para 2018, depois do término de um relacionamento, e que eu já emagrecia mulheres há muitos anos, mas mesmo assim eu engordei, lembra por quê? O saber não adianta nada sem o fazer, né? Só que eu sou católica, eu conheço muito do espiritismo, porque lá quando a minha mãe morreu, foi o que apaziguou meu coração, foi acreditar em outras vidas, em outras encarnações, tudo isso. Então, para mim, quando eu faço essa técnica, eu mando a energia para minha mãe, esteja ela lá no céu ou esteja ela já encarnada. Então, eu mando com essas duas intenções, porque a minha mente aceita as duas possibilidades. Você tem que fazer o que você aceita no teu coração. Olha, que a Cirlei é igual eu, é católica que pratica o espiritismo. Deixa eu ver se a Rose colocou aqui. Mensagens uma em cima da outra. Rosane não veio. Não tô vendo, pelo menos, tá? Mas acho que ficou claro. Quando a pessoa estiver na frente, a mãe, se ela faleceu, envia boas energias, agradece a vida, honra a vida, faz diferente, não sei se sua mãe era obesa ou não. Então vou honrar a minha vida porque eu tenho acesso à informação. Isso que eu tô falando para vocês agora torna vocês muito mais responsáveis. Né? Não tem como deixar de saber algo. Agora você sabe e você se torna responsável. Você sabe que você tem um corpo energético, mental e espiritual. Que você, por estar sem energia e nada disso, você vai lá e come do corpo físico a comida, né?
Assim, ó, dos pais, né? A Cirlei fala assim: muito tempo eu sofri calada por medo da minha mãe, que ela dizia, reza, isso não é de Deus, né? O que acontece muito, não estou dizendo que seja o teu caso, mas o que eu vejo muito, filhos desafiadores. A gente tem que ter respeito pelos nossos pais e omitir várias coisas que não são mais da alçada deles. Eles não têm mais a ver com a sua religião, nem com absolutamente nada disso. Então, quando eu sou adulta, eu tenho que me desvincular dos meus pais e seguir a minha vida e a minha escolha. Só que se eu vou me desvincular dos meus pais, vou seguir a minha vida, a minha escolha, e fico espizinhando, querendo mudar eles, querendo que eles engulam minha nova maneira de pensar, Silene, eu estou dizendo que é você, eu só estou aproveitando aqui para explicar. É óbvio, quando você faz isso, você perde energia, tira energia, você fica num mundo tão raso de discussão com pai, com mãe, com coisa, não faz sentido para nada na vida. Só falar, bom dia, sim senhora, não senhora, aham, tá bom. Se faz de João sem braço. Porque existe uma hierarquia. Eles são os teus pais. Não é que eles são superiores a você. Mas você não tem que ficar tentando mudar eles. Eles podem escolher a vida deles. Quando a gente fica adulto, e isso que é o ser adulto, a gente desvincula e faz as nossas escolhas. Tá? Aqui a Cilei fala exatamente aqui, ó. Que ela sofria quando a irmã dela se batizou na evangélica e começou a atacar, a dizer que a minha vida estava um inferno por conta de estar participando do espiritismo. Então, assim, a gente tem que usar a religião para que de fato ela venha independente de qualquer religião, que é o quê? Amor, é respeito. Você vê que usa-se Deus em nome que, na verdade, esse Deus só deu o nome de Deus, mas ele é um diabo, porque briga é coisa do diabo, não é assim? Ofensa é coisa do diabo, não é coisa de Deus. Respeito é de Deus, amor é de Deus, né? Esse limite que eu dou para o outro, onde eu crio uma barreira mental e energética, é de Deus. Porque eu tenho um amor que sai do meu coração. Coração é um músculo que bate o sangue, mas aí a gente está falando energético. Eu tenho um ponto grande de energia aqui, que é o que me divide enquanto humano. Esses pontos daqui para cima, que é o chakra do coração, da garganta, do terceiro olho e aqui do topo da cabeça, eles vão quando a gente morre. Esses outros só ressurgem aqui na Terra, eles apagam. Então, assim na Terra como no céu, ou seja, que o amor esteja para a minha vida no plano físico, que eu passar um creminho no meu corpo, que eu dar uma caminhada, eu fazer um escaldapé quentinho, coisas que eu não penso que vão me dar prazer diferente da comida, por exemplo, que aqui é o nosso tema, né? E o amor também daqui para cima, ou seja, que a minha fala, minha comunicação seja generosa, que eu veja com o meu terceiro olho todas, gente, aqui é um mato, a coisa mais linda. Todas as coisas lindas que Deus fez de presente para mim, né? Meu corpo, minha casa, a roupa, a comida, a água, tudo que eu tenho, os livros, a capacidade de ler, de falar, de me comunicar. Gente, a gente entra num êxtase, tá? Só que é óbvio que se a gente tá doente, a gente é furtado. Então, essa parte aqui, a nossa comunicação fica uma porcaria, a gente não vê as belezas da vida, a gente não tem comunicação espiritual. A gente tem fome, tem raiva, tem desespero, tem procrastinação, tem descontrole mental, esse ponto aqui embaixo tem a ver assim com a criatividade, com o caminhar na vida, com os nossos focos. Então, a gente é um conjunto. Então eu preciso me trabalhar energeticamente, mentalmente para sair desse sufoco e conseguir emagrecer. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo entender. Meu cunhado também disse que morreu porque tem outra vida, outro papel a ser feito. Gente, deixa eu ver aqui.
Eu estava no inferno por conta de estar participando do espiritismo. Meu cunhado também disse que morreu. Deve ser que você morreu para ele porque você estava em outra vida, outro papel para ser feito. Deve ser isso, né? Mas aí eu peguei dela fazer o reiki e andar na vida dela, que faz reiki, tu sabe de onde vem, porque a mulher faz reiki, pratica espiritismo. Tá, obrigada pela oportunidade, embora eu não entendi muito bem. Reiki não é espiritual, tá? Você pode dar um Google agora. Reiki é uma energia universal de cura que é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Eu acho que é desde 2010 ou 2017, agora deu uma falha aqui, para atuar junto no combate a dores, a doenças, tá? É uma terapia complementar. No Brasil, país no qual eu estou falando neste momento, ele é aceito, inclusive, pelo SUS, aplicado em alguns hospitais. Então, não tem nada a ver com religião. É uma terapia energética, assim como existe o ar, o sol, a luz. Energia existe. Não precisa ser nem muito inteligente para saber que energia existe. Só tem que ser muito inteligente para aceitar e muito humilde que a gente tem energia e que a gente precisa dessa energia e que o reiki pode te ajudar. Certo? Espiritismo. Aí nós temos uma outra questão aqui, que muitas pessoas nem sabem direito. Tem várias, ou pelo menos algumas religiões que têm essa denominação, que seria kardecista, de Allan Kardec, seria Umbanda, Quimbanda, tem N outras, né? Que as pessoas vão dizer, ai, é espírita, ai, é macumba, ai, não sei o quê. Mas cada um é tão diferente da outra. Evangélica também se divide em tantas e tantas igrejas diferentes, maneiras de conduzir diferente. E aí temos a católica também. Então, nada disso tem a ver com o reiki. Algumas religiões vão usar o reiki. Por exemplo, eu estou falando de Florianópolis, do lado a gente tem uma cidade que se chama Santo Amaro da Imperatriz, que inclusive foi feito uma casa para a Imperatriz vir aqui, para ela tomar banho nessas águas termais e engravidar. Por isso a cidade tem esse nome. E ali a gente tinha, porque já faleceu, um padre católico muito famoso que aplicava reiki. Isso. Aí a gente tem Centro Espírita Kardecista, que faz o passe, que é uma outra coisa. Um passe é energia de quem está passando, né? A pessoa passa, faz um passe. O reiki é uma energia, ou é uma energia mediúnica, que ele pega do espírito, ou o espírito pega do ser humano e passa, que é o plasma, tá? E o reiki é uma energia que não é do ser humano, que não é espírita. É energia que tem nesta planta, energia que tem no universo, que tem quando você deita no sol, respira longo e lento, coloca a palma das mãos para cima, pega um solzinho aqui, fica conectada. Pensamento, respiração, que tem em qualquer lugar, seja no escuro, no sol, mas é uma energia que se chama vital. Sem ela, eu cairia morta aqui e você aí também. Aí, inclusive, entrou uma moça e falou: ah, isso que tu tá fazendo não é reiki. É reiki, reiki é só energia. O que tem é o combo. Ele vem com as afirmações positivas para entrar na mente subconsciente e levar você a desenvolver isso que tá te faltando. Amor próprio, saber falar. A maioria não sabe falar, acha que falar é igual brigar. Já não tem essa comunicação, guarda aqueles nós, aquelas mágoas de tudo que ouviu. Tantos traumas, né? Que vem por conta das coisas que a gente ouviu. Boa tarde, bom dia, boa noite, muito bem-vindas. Então o reiki ele é capaz de trabalhar a gente energeticamente, trazer a gente a um centro. Muito rapidamente, assim, a maioria das alunas fala que dorme, que baba. O que acontece quando eu durmo recebendo o reiki do reiki para emagrecer, André, ou qualquer reiki, no caso? Porque você está bem receptiva àquela energia, você está pegando bastante energia. Deixa, recebe, só acredita e faz. O tratamento de reiki, como qualquer outro tratamento que eu tenha para emagrecer, é feito ininterruptamente por no mínimo 21 dias e você pode repetir, repetir, repetir. Eu emagreci em 3 semaninhas, 6,3 kg. A gente tem a comprovação científica de que não há metabolismo lento. Então, tem uma aluna de 77 anos que emagreceu e agora ela está com 79. Sabendo disso, e juntando com outros estudos,
Toda pessoa pode emagrecer uma média de 2 quilos a 2,5 kg, independente da idade, por semana. Mas aí, isso você vai aprender dentro da tabela e o relógio do emagrecimento. Você pode escolher, eu quero 1 quilo por semana. Que seja, você vai ter a data do teu emagrecimento. Porque não é, eu vou ouvir o reiki e vou receber energia reiki e vou emagrecer. Não, senão todo mundo que recebe reiki não estaria obeso. Até, inclusive, a maioria das senhoras que aplicam reiki são gordinhas, não é? Não tem a ver. Eu tenho que receber essa energia já com direcionamento mental, que tem a ver com as falas e com todo o método do reiki para emagrecer. E fica aqui o meu convite. Boa tarde a todos, eu espero ter ajudado. Se eu conseguir, eu salvo, porque tem essa técnica bem boa aqui dentro, tá bom? Continua me seguindo, curtindo, compartilhando. Para você se inscrever, os links estão na bio ou métodoandreafarias.com no Google, tá? Me maratona, me curte, me compartilha. Um super hiper beijo.